Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 11 minutos, está começando agora o Virtual News. Um bom dia para você. Segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Se não me engano, o vereador Roxinho faz aniversário hoje. Parabéns aí pro Roxinho. 10 horas mais 11 minutos, segunda-feira pós-Copa do Mundo. Não aconteceu ontem. Hoje nós estamos com a Argentina aqui no estúdio. A salvação é que Helena possa, e no futuro, alterar toda essa situação, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar com um fã de Lionel Messi, que está batendo esse papo falando também sobre a Copa do Mundo. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Louro. Buenos días, Marcio Chávez, buenos días, María Clara, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buen día a nuestro compañero Yuri Ayala, que también ya está muy alegre. Maravilha. Buen día. Buenos días a todos. Buenos días, mi cariño, Fabiana, mi cariño, Helena. Mis princesas, principesas. Tem direito até a... Tá em castelhano, não? Hã? Tá em castelhano o texto? Não. Não tá, né? Mandar um abraço pro Miguel Herzog, né? Miguel, ¿Cambió? ¿Es Miguel ahora? Não é mais Manuel? Não, trocamos já. Sim. Deixou de ser germano, né? 10 horas e 13 minutos, descontração nessa segunda-feira. Chegamos aí ao dia 19, né? Faltando 12 dias para o ano novo. Se aproxima. E aí eu pergunto para você. Faltando 12 dias, vamos voltar lá no tempo, 31 de dezembro de 2021, você... de branco, de amarelo, de vermelho. Puta, vai falar da ondinha de novo? Tem todo dia, até o pessoal. Já chegou na outra já. Você prometeu, fez toda uma programação para 2022, disse que ia emagrecer, disse que ia voltar a estudar, disse que ia não sei isso, não sei aquilo. E aí, colocou em prática? Colocou um projetinho em prática? Que ia voltar para academia, caminhar todos os dias, que a vida ia ser diferente. Fez o movimento, a vida se tornou diferente. Se não, tem 12 dias para iniciar alguma coisa. Caso contrário, vai ter que fazer novamente os projetinhos aí e as promessas para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então tá bom. Em 12 dias dá para fazer alguma coisa ainda, né? Dá para começar a caminhar, dá para fazer a matrícula na academia, dá para fazer alguma coisa ainda, né? Para não passar em branco 2022. Mas aí pula ondinha de novo ou Pode fica quase pular. que já pulou? Não, pula de novo, né? Só vale para 12 meses. É de 31 a 31. Acabou. Um abraço. Já foi. Por falar em já foi, vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Manhã. Um tempo nublado, teve chuva ontem, né? Mas assim caminha as temperaturas no litoral. Vamos, dia 19 de 12 de 2022. Greve na aviação. Profissionais pedem recomposição de perdas inflacionárias. Comissionários de bordo e pilotos fazem greve nesta manhã de segunda-feira em vários aeroportos do Brasil. Já há voos atrasados nos aeroportos de Congonhas, no Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os profissionais
Petrobras havia anunciado a greve para segunda, a partir das 6 e com previsão de continuar até as 8 da manhã. As manifestações devem acontecer diariamente, portanto, indeterminados nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Rio, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. Entre outras demandas, os trabalhadores pedem a recomposição das perdas inflacionárias e de um ganho real nos salários. Na última sexta-feira, dia 16, o Tribunal Superior de Trabalho determinou que o SNA, Sindicato Nacional dos Aeronautas, garanta ao menos 90% dos pilotos e comissários para o trabalho durante o período de paralisação da categoria. A Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília, divulgou um boletim às 7 horas desta segunda-feira e informou que o terminal funciona normalmente, apenas com 2 atrasos na decolagem e sem nenhum voo cancelado. O órgão afirma ainda que há um pequeno grupo de manifestantes na entrada de embarque doméstico. A recomendação aos passageiros é que cheguem aos aeroportos com 2 horas de antecedência. Decolagens com órgãos para transplantes, enfermos a bordo e vacinas não serão afetadas. O prejuízo ao consumidor. O PROCON de São Paulo esclarece que, mesmo não sendo causadora dos transtornos, é dever da companhia aérea ou da agência de viagem prestar toda assistência para minimizar os transtornos ocorridos. O PROCON recomenda ao consumidor que, antes de dirigir para o aeroporto, entre em contato com a companhia para verificar a situação do voo. Em caso de atraso ou cancelamento, o passageiro tem direito a informação prévia quanto ao cancelamento do voo nos canais de atendimento disponíveis das companhias aéreas. Viajar tendo prioridade no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino. Ser direcionado para outra companhia sem custo. Receber de volta a quantia paga ou ainda hospedar-se em hotel por conta da empresa. Se o consumidor estiver em local do seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto. Ressarcimento ou abatimento proporcional no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso, como, por exemplo, perda de diárias, passeios e conexões. Pleitear reparação junto ao judiciário se entender que o atraso causou-lhe algum dano moral, não chegou a tempo de uma reunião de trabalho, casamento, etc. Não chegar a tempo do casamento. Todas as possibilidades devem ser garantidas sem prejuízo de acesso gratuito à alimentação, utilização de meios de comunicação, transporte, etc. O consumidor deverá aguardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso ou cancelamento, como chamadas telefônicas, refeições, hospedagens, entre outras. A Fundação PROCON de São Paulo orienta o consumidor a procurar a responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou balcão de embarque da companhia para verificar as soluções oferecidas. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade. Bom, nós tivemos aquele problema na aeronave em Congonhas, que houve um atraso muito grande e uma complicação enorme. Agora, com essa operação por parte dos pilotos e dos comissários, de haver greve entre 6 e 8 da manhã, isso gera também um volume de atraso nos demais voos. Óbvio, alguns aeroportos não têm uma data, um horário limite para decolagem e aterrissagem, mas outros não. No caso de Guarulhos, não. Então, tecnicamente, essa operação, o reflexo dela apenas um dia é no dia seguinte é outro, e no terceiro dia isso provavelmente tem um efeito dominó muito grande, André. Então, há uma preocupação. Final de ano, operação Tartaruga nas decolagens, 2 horas, com 3 dias são 6 horas de atraso. Então, a categoria escolhe os momentos mais nevrálgicos, assim, e com razão, né? Que é para colocar em xeque o patrão, né? É interessante a parte do texto que diz assim, o PROCON diz, mesmo a companhia não tendo dado causa, na verdade ela deu causa, ela não deu causa efetiva diretamente a paralisação, mas ela dá causa indiretamente à medida que ela não faz o reajuste mínimo postulado pela categoria, né? Quando a categoria decide paralisar serviços, é porque a conversa não deu certo, é porque o diálogo não entendeu? Então, assim,
E aí os trabalhadores... Agora, algumas categorias têm que ter em mente, por exemplo, a decisão do TST de manter 90% tal, do efetivo, porque algumas categorias realmente não têm o direito de paralisação, porque a paralisação não implica, deixa de implicar em greve para implicar em lockout, né? A simples paralisação do serviço implica muitas vezes não somente num atraso que vá dar prejuízo a um casamento, mas às vezes uma vida, um coração que está vindo para ser colocado no peito de alguém, alguém que tá a bordo, que precisa emergencialmente de socorro, tal. Então, assim, algumas categorias realmente não se reconhece o direito e, assim, constitucionalmente, né? Então, assim tem que se manter um grande percentual na ativa. Faz a greve, mas tem que manter um percentual. Tem que ter a famosa judicialização, né? Tem que levar para que... Porque a lei de Italião, né, não funciona há muito tempo, né? Então o judiciário ele está aí para isso, né? Para entregar a prestação jurisdicional ao jurisdicionado, né? Que somos todos nós. Então, a categoria tem que levar o reclamo à justiça e entender que essa forma de pressionar o patrão para garantir o aumento não é justa nem legal. A forma adequada é levar para a justiça, né? E aí comprovar a falta do reajuste, a correção devida e tal, e aí esperar da justiça a decisão. É o caminho, né? Porque os prejuízos para outrem são enormes. E aí a gente não tem que se preocupar com... Cada categoria tem a sua reclamação, mas são categorias... Nós estamos falando de gente diferenciada, que não ganha salários que passam fome, né? Também não estão no apogeu da história, né? O comissário de bordo já ganhou muito melhor, assim como os comandantes aí, e tem uma responsabilidade gigantesca, né? O contraponto, que são as companhias, tem lucros exorbitantes, muitas vezes, que não são repassados aos funcionários. Então precisa ter um melhor gerenciamento, inclusive pela agência reguladora, para que essa participação nos lucros seja efetiva, né? A gente tem aí a questão, se você for observar uma aeronave, tem um valor enorme, né? Custa muito, e a pessoa que está pilotando, de repente, não tá recebendo aquilo que é devido de acordo com as leis e as atualizações. Ele fica preocupado. Só para fazer uma descontração aqui, você imagina um noivo não ir casar, não chegar ao casamento. Além da bronca com a noiva, além de todo o problema, a festa, isso, olha o tamanho do prejuízo que depois a companhia aérea ou a agência de viagem vai ter que arcar, né? A preocupação aí é muito grande, porque tem de várias formas. Então, o PROCON deixou bem claro ali, você não tem responsabilidade, mas pra gente aqui você já está com responsabilidade. O PROCON não diz que não tem responsabilidade a companhia. Ele disse que ela não deu causa, mas que ela tem responsabilidade, sim. Então, e ela tem responsabilidade, aí eu afirmo, porque não é porque ela dá causa ainda que indiretamente. Esse é um dos motivos. E o outro, que é o risco da atividade econômica, que não pode ser repassado ao consumidor final. Né? Então, ela vai ter que fazer isso aí, hospedar e tal. Agora, esses gastos, esses danos materiais, muitas vezes são efetivamente repassados ao consumidor, são garantidos e fica todo mundo satisfeito. Mas existem os danos morais, que às vezes não é um atraso de uma reunião que economicamente vai se pagar. Não é um atraso de um casamento, como é que se paga? Não, mas o camarada comprova lá que ele gastou 50 mil entre festas e tal. Tudo bem, mas... E o sentimento? Ele vai fazer esse casamento numa outra data, talvez ele não consiga ter os mesmos convidados.
é um momento mágico na vida da pessoa. E nós estamos falando de um casamento, de uma festa, mas poderia ser o enterro de alguém, o nascimento de alguém. Poderia ser uma vida que era para ser salva e não foi. Danos que estão no campo patrimonial, no campo material, são de fácil ou difícil recuperação, né? Agora, no campo moral, no campo da subjetividade, do sofrimento, no extra patrimonial, não há que se falar em reparo. A pessoa até consegue lá na justiça o dobro, né? O patrimonial e o extra patrimonial estão 50 mil de material, mais 50, 100 mil, puxa vida, tal. Alguém vai dizer, valeu a pena. Mas de repente para a pessoa não valeu porque não compensa. Não repara. Né? Não são. Essa coisa do que está no campo subjetivo não se compensa, né? O dano moral, por exemplo, na morte de alguém, você jamais vai compensar. Não importa se a pessoa conseguiu na justiça 5 mil, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, é um dano de impossível reparação, né? Lembrando que essa questão das 6 às 8 da manhã, você imagina, a pessoa chega às 8 horas, vai embarcar às 8 horas e o embarque tem 2 horas atrasado. É óbvio que você não vai querer que se atrase o seu voo, se aqui já chegou na normalidade. Mas na verdade tem 2 horas de atraso aí de pousos e decolagens que vai gerar um caos, com certeza, né? Com certeza um caos. E a problemática vai se estender, volto a falar. Vai entrar em outro voo? Como? Você tem um atraso em um voo, como é que você vai conseguir um outro naquele mesmo horário? É bem complicado isso aí. Mesmo que a aeronave não decole, tem um prazo de pouso e decolagem, tem toda uma logística aí. E com certeza o consumidor vai ficar muito irritado. Se o objetivo é mexer com a massa, vai ter um pessoal gritando aí com razão. 10 horas mais 27 minutos, vamos decolando para outra matéria. Nesta manhã de segunda-feira. Sem paralisação. Sem paralisação. Congresso derruba o veto à lei Padre Júlio Lancelotti. Em votação na última sexta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto de Jair Bolsonaro à lei do Padre Júlio Lancelotti. A nova lei, que agora segue para a promulgação, proíbe a chamada arquitetura hostil, que emprega estruturas, equipamentos e materiais com o objetivo de afastar as pessoas, sejam moradores de rua, jovens ou idosos, por exemplo, de praças, viadutos, calçadas e jardins. André Loura. É surreal, né? Que o Congresso, não que o Congresso derrube, que o Congresso tenha que derrubar, né? É surreal que alguém, assim, a minha falta de apreço pelo Bolsonaro, pela família dele, não vou dizer por quem gosta dele, porque tem muita gente que gosta dele que eu gosto. Lamentavelmente, tem muita gente que acho que não enxerga com os meus olhos para um fato desse, né? Ninguém está na rua porque quer. E ainda que queira, a pessoa que se vê obrigada a dormir debaixo de um viaduto, ainda que você não goste da paisagem, você deverá pensar, ou poderá pensar, o camarada está ali, mas se eu tirá-lo dali, ele vai para onde? Você quer que ele não durma embaixo da ponte, mas ele vai dormir se ele dormir na praça, você também você que se incomoda, você também se incomodará dele dormindo na praça. Você se incomodará dele dormindo embaixo de qualquer outra marquise. Porque você se incomoda com ele. Talvez para você que se incomoda tanto, fosse melhor o extermínio dessas pessoas, né? Talvez você defenda algum tipo de prática que a sociedade não admite, né? Então, assim, o olhar do acolhimento, que é o olhar do padre Júlio Lancelotti, quando diz, olha, não coloca essas ofendículas aí, porque é um teto que não foi feito para isso, mas foi um meio que o camarada arrumou de não passar a noite na chuva, no mínimo, né? O Estado, vale lembrar, ele tem a obrigação de cuidar para que essas pessoas que estão
na rua por drogadição têm a sua recuperação, que estão na rua porque desistiram da vida, que estão na rua porque perderam o emprego, porque e tem muita gente que está na rua depois da pandemia, principalmente, com toda a sua família, porque perdeu tudo. Então, assim, você colocar embaixo de um viaduto pedras pontudas para que as pessoas não possam se abrigar do tempo é desumano. Não dá para entender o que passa na cabeça Nós de um temos sujeito duas desse. situações. Nós temos o Congresso que votou, que acabou votando a lei, mantendo a lei e dentro dessa condição. Nós falamos isso semana passada, que há um enfrentamento, um confrontamento jurídico entre o que determina o plano diretor de uma cidade e essa nova lei, a execução de um e de outro. Mas em toda essa situação, parece que o que menos importa é a pessoa que está ali de baixo, né? Porque afinal de contas, eu não tenho que discutir essa hostilidade, eu tenho que discutir o que é feito, a hostilidade com o cidadão que está aí desamparado na rua, seja por drogadição, seja por algum problema psicossocial, seja uma questão mental. Ele está na rua. E é óbvio, o viaduto não foi feito para ele. Mas e o que você vai colocar o hostil ali, tudo bem, mas você está recolhendo ele? Você está em condições de tirar essa pessoa da rua? Você pode colocar o hostil na sua cidade inteira, se você não tiver um morador de rua lá, se você dá assistência a todos eles. E não colocar no ônibus e levar para a cidade vizinha. E não colocar dentro do ônibus e levar para outra cidade. Tá? Acho que não ter pelo fato de assistir e não pelo fato de se livrar. Agora, esse país ele discute situações e na verdade são paliativos e ele olha de costas para a real situação. Quando eu vejo um Congresso discutindo uma situação como essa, achando que está fazendo o maior efeito numa lei como essa, eu falei, meu Deus, onde é que está a humanidade? Não, a primeira, talvez em primeira discussão, o objeto seja esse, né? Se pode ou não colocar esse tipo de pedras pontudas para impedir que a pessoa, daqui a pouco, eles vão querer votar se pode ou não tacar fogo nessas pessoas. Porque... é irracível. São formas de enxergar, não o mundo, de enxergar as pessoas. É o que você falou. O mais importante é o que a gente tem que fazer. E não é que hoje em dia, tudo que a gente fala, essas pessoas que se incomodam, tanto que são desumanas, elas falam assim, isso é mimimi. Tá lá, o André querendo lacrar. Eles criaram algumas expressões para disfarçar a falta de empatia, a falta de compaixão, de solidariedade. Aí o camarada fala assim para mim, não, mas eu dou um monte de cesta básica para determinada instituição, eu sustento uma criança não sei aonde. Não, o que você faz é tentar disfarçar o seu coração, que não existe, né? Com paliativos. Na verdade, você não enxerga o outro. Essas pessoas que estão na rua, elas são invisíveis. E às vezes elas são invisíveis por nós, porque nós mesmos nos chocamos, né? Porque o camarada... Tu já viu quantas crianças estão morando na rua nesse final de ano? Longe, não. Santos, rodoviária, o viaduto está ali, né? E aí você tem um pedaço que tem uma arquitetura hostil ali, e você tem outra área onde as pessoas acabam se abrigando. Óbvio, com a arquitetura hostil você evita o aglomerado, você evita a composição. Tem dois fatores que a gente deve analisar. Segurança, né? De repente a pessoa está ali parando no seu carro, você tem uma... Qual que é a arquitetura hostil que tem ali? Que eu não... no chão. No começo do viaduto e depois não tem mais, depois volta a ter um outro período. Eu não percebi. A sua esquerda, assim que você... Antes do semáforo, né? Eu tomei ponto pelo semáforo. Muitas vezes você imagina uma pessoa parada no semáforo, alguém pode estar ali esperando justamente uma vítima para assaltar. Nós recebemos vídeos aí de São Paulo, onde as pessoas param no semáforo e o pessoal que era, não sei se era da Cracolândia, do que era, não dá para identificar, mas várias pessoas ali acabam roubando o celular, roubando bolsas. Não é uma reclamação pontual
desse local. Não, desse local, não. Eu estou colocando Não no é, geral, por- no geral. é. Como a lei é Não, em nacional, geral sim, no mas geral. desse local especificamente não me Não, parece eu que tô seja. colocando só ali uma- não tem grande, que eu saiba, ali não tem grandes reclamações. Tem o algumas desconforto, pessoas, né? Tem o desconforto, algumas pessoas ali a gente pegou como base. Mas se você observar São Paulo, há um vídeo em que o cara rouba o celular, o cara sai do carro, o outro já vem para pegar a bolsa e vai lá dentro. Quer dizer, esse tipo de situação você tem que inibir com segurança pública e trabalho social. Claro. Não é alterar o viaduto, se vai colocar ou não vai colocar, que vai alterar as vidas, você vai só prejudicar mais ainda. Não, esse local especificamente, eu acho que ali me parece que tem um grande problema de drogadição e na entrada de Santos, né? No viaduto ali, da entrada em frente ao Colégio Mário, né? Mas ali a prefeitura não abandona não, hein? A prefeitura de Santos ali é que as pessoas vão se aglomerando e a fiscalização Tem uma coisa contínua. mas eu não sei se uma vez ou duas por semana a prefeitura tira todo mundo, lava o local e as pessoas voltam a ficar ali. E há não sei se cuidado seria a palavra mais adequada, mas há uma preocupação. Há uma ação em referência Há uma ação ali, né? A prefeitura não deixa aquilo ali não está abandonado, né? Tem uma certa vigia quanto a... Talvez por isso não tenha tanto problema de pequenos furtos e tal. Se você observar, agora você vai estar impedido de ficar aqui, mas eu estou te dando essa opção de vir para cá. Se você tem um espaço na sua cidade para atender essas pessoas e você vai fazer com que elas cheguem até esse local de atendimento, é uma situação. Agora, simplesmente tirar dos olhos, porque aí você acaba com um problema. Não, tem muita coisa para ser discutida em relação a esse tema. Não é só essa lei, né? Tem muita coisa. Eu não quero fazer o seu papel de encerrar o assunto, mas tem muita... Não, tem muita coisa que a gente pode discutir. A gente pode passar 3 programas, 10 programas, 30 programas só falando sobre esse assunto e não encerraremos. É um problema, é uma chaga da nossa sociedade brasileira, inclusive. Não por isso é iniciativa de lei de caráter nacional, lei federal. Mas a última forma que resolveremos essa chaga da sociedade é colocando atendendo uma arquitetura, sedimentando uma arquitetura hostil para que as pessoas não fiquem ali. Porque a única coisa que a gente vai conseguir com isso é que as pessoas não fiquem nesse local, elas ficarão em outro. Em outro local, quer dizer. Elas não é por isso que elas vão sair da drogadição, não é por isso que elas irão conseguir uma casa, porque se a pessoa está na rua porque perdeu a casa, isso não lhe dá uma casa. E ela continuará na rua, só que ela vai sair debaixo da ponte, talvez para a porta da sua casa, talvez para a marquise da sua padaria. Então, assim, isso não resolve, né? O problema, muito ao contrário, cria-se outros problemas adjacentes. O que precisa fazer é enxergar que ali existem seres humanos e cuidar, né? E cuidar, se a pessoa que perdeu a casa, vamos tentar fomentar emprego. Vamos uma frente de trabalho, alguma coisa. Assistência médica, discutir um monte de coisa. Exatamente, assistência para as pessoas que estão em drogadição. É isso que tem que discutir. Agora o Congresso me parece que está colocando um ovo em pé, aprovando, não aprovando, derrubando o veto. Quer dizer, o mais importante não se enxerga. Na verdade, enxugar gelo, né? Não, na verdade, a gente só na verdade, houve a necessidade. A figura do Padre Lancelotti, ele não é o único que luta por isso, né? Sim. Mas a figura dele, como é alguém que efetivamente se preocupa com essas pessoas, como tantos outros, mas ele simboliza essa luta, houve a necessidade de uma iniciativa de lei no sentido de proibir esse tipo de prática por administradores que se arvoram nessa forma de não resolver o problema, né?
É como você falou, há 20, 30 anos atrás, Santos tinha a prefeitura da Telma, depois do Capistrano, e tinha essa coisa de que, não é o pessoal do PT que cuida do povo, então é o seguinte, vamos jogar tudo lá. E o pessoal descia de São Paulo, de outros lugares, e descia de Kombi, com um monte de gente, jogava na rua. Agora então vocês cuidam aí. E com outras prefeituras também, né? Então esse tipo de ação é a mesma da Kombi, de jogar a pessoa na rua, porque você, com isso, a única coisa que você consegue é que a pessoa não fique ali, fique em outro lugar. E então, assim, havia a necessidade dessa legislação. O que não podia, para cessar esse tipo de prática, o que a gente não admite é o veto. Não tem sentido, né? É um troço desumano, né? Então, eu acho que bom, vamos adiante, porque eu fico observando as pessoas discutindo o que na verdade e a questão mesmo para resolver, o Congresso não olha e não obriga, não pode ter gente, não pode ter morador de rua. Você tem que arrumar um lugar para essas pessoas, vocês têm que informar. Você quer construir alguma coisa no teu viaduto ali, mas e aí, para onde é que estão essas pessoas? Quantas são? Identificou? Informação. Aí isso tem que ter. Agora ficam... Bom, deixa para lá, né? O pessoal vai para cobertura e não olha para quem está lá na marquise. Vamos estou falando de quem detém poder, né? De quem tem obrigação de fazer isso, que foi eleito para isso. Vamos à próxima matéria nesta manhã de segunda-feira. Vamos sair de um viaduto e para outro. Agora, a alteração no nome pode ser feita direto no cartório. A nova lei entrou em vigor em junho. Até então, era necessário contratar advogado, recorrer aos tribunais e apresentar uma justificativa plausível e aguardar a decisão do juiz, que poderia, no fim, não autorizar a mudança do nome. Agora, basta apresentar o pedido diretamente em qualquer um dos 7.800 cartórios de registro civil do Brasil. É preciso ter pelo menos 8 anos e pagar uma taxa, a depender do estado, varia de R$100 a R$400. De acordo com o levantamento nacional feito pela Associação dos Registros das Pessoas Naturais do Brasil, a APEM Brasil, o pedido da Agência do Senado, graças à nova lei, perto de 5.000 brasileiros recorrem aos cartórios nos últimos 6 meses para mudar o prenome, o que dá, em média, 30 alterações por dia. Antes da lei, a mudança só era menos burocrática para as pessoas cujo nome provocasse constrangimento ou contivesse erro na grafia, para as vítimas e testemunhas de crimes que precisam iniciar uma nova vida sem serem localizados e para indivíduos que quiserem adotar oficialmente um apelido notório. Nessas situações específicas, os juízes costumavam liberar a troca sem maiores dificuldades. A informação é da Agência Senado. Bom, nós já falamos a respeito disso e é óbvio, né? As pessoas trocavam dos nomes, às vezes os nomes com constrangimento, havia a troca dos nomes, isso era possível. Só que isso abre um outro aspecto que é muito interessante. Muitas vezes, no caso específico, houve um exemplo de que o jovem, né, foi criado pela mãe com a ausência do pai. E na certidão dele constava mais o nome do pai, né, do que a mãe. E o que ele fez após ele recorreu e alterou o nome dele, mantendo apenas o nome da mãe. A filiação é mantida, mas ele alterou o sobrenome dele para apenas o nome da mãe, por entender que foi a mãe que o criou e o que é presente na vida dele. Então, para as pessoas entenderem que muitas vezes uma lei como essa, a gente falou de uma que não tinha um alcance. Uma lei como essa tem um alcance muito melhor, muito maior, e tem uma condição de adaptação à necessidade de cada um. Uma coisa que para uns não tem importância e para outros afligem e mexem com o emocional, mexem com essa condição do ser humano, né? Você vê, a pessoa se sentiu resgatada a ponto de, bom, agora vou alterar o meu nome e estou feliz com essa alteração. Algo que era um peso, não é mais, e a pessoa tem uma vida ainda melhor. Uma lei, para muitos não tem, vai trocar o nome, né? Olha aí, olha só. Então, algumas leis atingem muito mais do que se imagina, André. Não, dispor sobre o próprio nome é algo que deveria ser entendido como um direito inalienável da pessoa humana, né? Se a pessoa não está satisfeita com o próprio nome, muitos problemas, inclusive de caráter psicológico, né? De não aceitação,
Imagina que alguém, e eu conheço gente que tem o nome de Walt Disney, porque o camarada era fã do Walt Disney e pôs o filho Walt Disney. Tem até brincadeira faz parte do quadro do Matheus Ceará, o filho dele, ele sempre fala, o meu filho Walt Disney e tal. Mas tem muita gente que tem o nome de Walt Disney porque o pai era fã do Walt Disney e tal. Schwarzenegger, só que, só que essa criança muitas vezes leva numa boa tal, e muitas vezes não. E aí tem problema psicológico. Aí volta a questão, né, dos negacionistas, né? Não, mas isso é mimimi, quer lacrar. Não é, gente, é a cabeça da pessoa, né? Então, assim, não tem nada a ver com o seu direito. É um direito personalíssimo, né? Um direito da pessoa. Você não tem nada... tem gente que eu acho engraçado, fala assim, não, mas eu sou contra. Tu é contra o quê? O cara tá mudando o teu nome? Não, então não enche a paciência, pô. É o nome dele, da pessoa. Eu fico indignado que tem que pagar de 100 a 400 reais ainda pra fazer isso. Se não tiver o dinheiro no bolso, acaba o cartório não sobrevive, nós somos um país cartorial, né? Então, o problema é você ser um país cartorial. Não é o cartório, porque o cartório é particular. Sim. Então o cartório faz muitos serviços que já não são... Olha eu fazendo a defesa do cartorário. O cartório tem custo, ele tem funcionário, né? Ele precisa pagar. Então, a gente tem que ver se é muito ou se é pouco. Por isso que a legislação traz o lastro, né? Não tô contra de tanto a tanto. A questão do governo falar, você pode mudar mais. Mas como nós somos um país cartorial e é o cartório que vai resolver, ele tem que cobrar. Ainda que fosse do próprio Estado, né? Mas... Avisa os malandros, tá? Não é trocar o CPF, não, só trocar o nome. Não, e o principal, talvez o principal objetivo, acredito que não, mas um dos objetivos mais importantes com essa lei é a questão do gênero, né? Então, alguém que não... que tem essa discussão desde que nasceu, ou a partir de um determinado... Não se aceita mais como João, mulher, mas agora eu sou Joana, então eu tenho... Agora, você veja, a pessoa faz todas as alterações na vida impossíveis, e aí na hora do nome ela tem que... Imagina o sofrimento de alguém que é uma mulher, você vê que é uma mulher, aí dá a carteira, não, João Batista Então, não tem sentido. E quando se falava em troca de nomes, vem sempre essa primeira forma, né? Olha, a pessoa que está insatisfeita por uma questão de identidade, que não se identifica como. E de repente esse outro caso mostrou que vai muito mais além também, não é apenas... É uma questão de aceitação, a pessoa... Foi criado pela mãe, não aceitava o sobrenome do pai, ali está constando, eu vou abreviar, então vou tirar. Porque a pessoa que me criou foi minha mãe, eu não quero esse vínculo com essa pessoa, que não tem vínculo na minha vida. E às vezes o pai é um abusador, tem muita coisa, né? Então assim, é um direito personalíssimo, né? O direito, como eu digo, deve ser reconhecido o nome, a disposição do nome em relação ao direito da pessoa, como um direito inalienável, né? Então assim, eu tô contente de me chamar André, mas se eu não tivesse, é um problema meu. Sim, você não tem nada a ver com isso. Tem que mudar o nome que você quiser. Acabou. Até vou ficar olhando aqui, quais nomes caberiam ao André, se não fosse André? Vamos ver essa sugestão na internet? Nossa, você me ajuda muito com isso. Não, para. Vamos nomear a próxima matéria. Essa agora. Ai, bebê, agora. Vou mudar o nome que meu pai torce pela Argentina. Vamos lá. Copa do Mundo. Vitória nos pênaltis sobre a equipe francesa consagra a Argentina campeã de 2022. Seu terceiro título em mundiais. Bom, foi um domingo triste para muitos brasileiros. Para outros não, né? Mas o Brasil é como se tivesse perdido de novo na Copa do Mundo. Perdeu o jogo para a Croácia nos pênaltis e agora perde para a Argentina na final. Tá? Para muitos é difícil torcer para a Argentina, o país aí ficou meio dividido. Os hermanos, muita gente torcendo para os hermanos e muita gente torcendo para os franceses. Eu vou falar para vocês que eu torcia pelo 0-0 empate e WO para todo mundo. Mas, como a Copa não permite isso... Marcelo, você está passando essa sua indignação? Essa sua murice
Porque agora tá na moda. Agora o Márcio Chaves não torce mais pra ninguém. Daqui a pouco nem pro São Paulo ele torce mais. Não. Tá torcendo sempre pro empate. O cara não 78. sai de cima do muro 78. e agora tá passando pra Maria Clara essa coisa aí também. Não. Entendeu? A Argentina 78 não deu. Na Copa, aquela Copa não desceu. Mas tudo bem. Mas, André, fale sobre o futebol nesse fim de semana, onde o brasileiro foi à frente da TV. Eu gosto muito da Argentina, dos nossos irmãos argentinos, não tem problema nenhum com eles. Eu não gosto da seleção deles campeã. Não. E a última vez que eles nos tiraram de uma Copa foi a de 90, né? Que o alemão jogava com o Maradona no Napoli, ficou com pena de dar-lhe uma butinada e o Maradona levou e deu pro Canidia fazer o gol. E o Brasil massacrava a Argentina, mas no final das contas o Maradona merecia mais do que aquela seleção nossa que só tava lá discutindo o bicho. Lembra disso? Lembro. 90 foi a Copa que não levaram o melhor jogador do país, era o Neto. Agora o craque Neto, né? O Neto arrebentava no Campeonato Brasileiro, né? Levou o Corinthians a ser campeão brasileiro daquele ano. O Neto era o melhor jogador do país e não foi. O Brasil tinha. Pra você ter uma ideia, eu lembro os 5 atacantes que não foram, levaram 9, levaram 5, né? Os 5 atacantes eram os 2 que jogavam, Miller e Careca, olha o nível. No banco tinha Bebeto, Romário e Renato Gaúcho. Vale dizer que só o Bebeto estava bem fisicamente. O Romário vinha de uma lesão. Porque o Batman Robin lá, o Bebeto e o Romário, eles arrebentam pela primeira vez, acho que na Copa América de 87, né? Então o Brasil queria os dois e tal, mas o São Paulo tinha Careca e Miller destruindo tudo. Nessa época o Careca já Padinha. tinha ido... Não. Né? É aqueles menudos, né? Que era Os menudos. Sidney, Suélio e tal. Os menudos. Aí agora ele vem com o Batman Robin. É verdade. Só os menudos menudos. tinha o Silas. Né? Então o meio campo de São Paulo, eu lembro, era Bernardo, Silas e Pita. Teve até um período que o Casagrande entrou nesse meio campo. E aí Miller e Careca. Era Miller, Careca e Sidney à frente, né? E o Casagrande acho que entra no lugar do Sidney fazendo quarto homem de meio campo. Eu sei que nessa Copa de 90 a coisa o Brasil tinha muitos jogadores bons, tinha Mauro Galvão, tinha André Cruz, tinha um timaço, mas não refletia no campo. Lazzaroni inventou de jogar com líbero e tal. O time não encaixava com o povo. Ponta, tele... Essa é de 82, de 82. Né? O Jô falando. Mas o time não encaixava com o povo queria outra coisa do time. O time até era bom e jogava bem, arrebentou com a Argentina desclassifica. Só que eu acho que dos últimos anos, o nosso maior algoz tem sido a França. A França do Zidane, que tirou a gente em 98, a França do Zidane, que tira a gente em 2006, e com requintes de crueldade, né? Então, mas não é só por isso, eu acho que também tem a questão histórica. Nós temos que estar do lado dos nossos irmãozinhos aqui, né? É que o Brasil não se sente integrado, até por falar um idioma, o único que fala idioma diferente da região, mas o Brasil parece que não se sente tão integrado com a América do Sul, né? Eu não posso torcer pro colonizador. O meu eu não aceita isso, né? Eu não vou torcer pro colonizador contra o meu irmãozinho aqui, né? Por isso que eu torcia para Marrocos. É bom também. Marrocos. Mas, e que jogo, né? Que jogo, mas acho que o Messi, tudo que ele representa pro futebol, durante um cara que quase 2 décadas jogando nesse alto nível, ele merecia ter. Eu até acho que você vai colocar o texto aí. O Messi não merecia fazer parte do time dos Sem Copa, que tem muitos craques lá, né? O time dos Sem Copa tem o Yashin. O time dos Sem Copa tem Zico, tem Platini, tem Jules Fontaine, tem Cruyff. O time dos Sem Copa tem Dario Pereira, Gamarra, né? Tem Maria Clara vai abrir o texto. Craques por posição, né? Assim, gênios da bola, né? Mas o Maradona, o Messi merecia esse
esse lugar aí. O Mbappé falou a respeito da questão de que os melhores jogadores da Europa estão com o melhor futebol no momento, os países sul-americanos, mas tá porque lá tá a Europa, porque os sul-americanos estão lá, né? Eu espero que o Brasil não fique jogando futebol burocrático igual o futebol europeu. Afinal de contas, o Brasil, futebol é arte. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, né? Querer copiar dos outros. Futebol né? é arte. Falamos sobre isso drible, semana passada. O problema do Brasil é querer copiar o europeu joga de um jeito que é o contra-veneno, né? O antídoto do nosso veneno. O veneno no futebol é o que faz ele ficar bonito, né? O veneno é a habilidade, é o que destrói a prorrogação. Ela teve um futebol espetacular, as possibilidades de gol, as chances de gol. Volto a lembrar aquele futebol antes do Brasil aqui, que os placares eram esticados 5-3, 6-2, 6-4, quer dizer, eram os placares que mostravam a vontade de se buscar o caminho do gol e não ficar na retranca, né? Vamos lá pro futebol de Dunga, futebol do Lazzaroni, né? Eu lembro o Flamengo tomando de 5-2 do Corinthians no Maracanã, com aquele time de Zico, Adílio e Andrade, e Tita. Mas por quê? Porque o Corinthians também tinha Sócrates, Casagrande, Palinha, Zenon, sabe? Jogava muito, então. Vladimir. Esse é o futebol arte. Vamos a... Tá lá no Curioso do Futebol, né? Nosso amigo tá lá, Andrade. Eu mandei no dia 15 de dezembro para ele, no né? dia 12, de 15 do 12, né? Aí tá invertido. Curioso no Futebol, eu vou deixar você a possibilidade de ler o seu texto. Agora, Al Pacino. Pode seguir, fica... Vamos ver se eu consigo dessa distância. Aí? Al Pacino, um dos atores mais intensos do cinema americano, em Perfume de Mulher, interpreta Frank Slade, um tenente-coronel americano cego, cuja cegueira é fruto de sua imprudência e seus arroubos machistas e autoritários. Tal imprudência teria ainda vitimado um jovem amigo, companheiro de farda. Slade jamais se perdoaria. Passa a viver num casebre no quintal de sobrinhos, perde o gosto pela vida, sempre mal-humorado, mal-educado, vítima de sua angústia, até que resolve reunir suas economias para realizar a última viagem. Nova York é seu destino, ele planeja tudo com antecedência, aproveita uma viagem da família que o deixa aos cuidados de um jovem universitário com quem o velho coronel irá reaprender o valor da vida. Acontece que nessa película, assim se reportariam Los Hermanos Argentinos, a certa altura, ao realizar um de seus últimos desejos em vida, que era de ter uma bela refeição num determinado restaurante, provavelmente daqueles que ostentam estrelas Michelin, os companheiros de viagem encontram na mesa ao lado uma bela jovem. Slade decide que o jovem Charles Sims deve conhecê-la. A aproximação se dá com o coronel adivinhando o perfume da mulher. Daí o nome do filme. O fato é que o velho coronel cego acaba dançando um tango com a jovem, numa das cenas mais apaixonantes da história do cinema. Num dado momento, ela se diz com medo de aceitar o convite para o tango. Slade então questiona de que teria medo e a moça diz de errar por não saber dançar. E então esse, para mim, é a cereja do bolo, the crème de la crème da história. Quando ele a convence de que ela deve aceitar os seus serviços de professor de dança, porque não há erros no tango como na vida. No tango é muito mais simples. Se cometer um erro, apenas continue dançando. Tudo num discurso sedutor. Por óbvio, a bela jovem desconhecida da mesa ao lado aceita o convite e o casal baila como um verdadeiro par de bailarinos de Rosário ou de Buenos Aires, embalados por uma cabeça. Assim, de forma absolutamente glamourosa, o jovem Lionel vem bailando pelos campos a encantar o mundo desde que iniciou a carreira, tendo por companhia um tal Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, vale dizer de quem ele era fã. Acontece que sua tragédia, como no tango, tem muitos acertos traduzidos em gol e assistências, mas também tem erros, alguns dos quais
fazem com que seus compatriotas cheguem a flertar com a possibilidade de rejeitá-lo. Alguns até chegam a chamá-lo de estrangeiro. No entanto, La Pulga é insistente e segue a bailar sua arte a empilhar pelotas nas redes. O melhor dos melhores deste século vai a 5 Copas do Mundo, em busca de colocar seu país no topo do mundo. Seu único objetivo é levar para casa a taça, para o povo de Evita, de Maradona e Carlos Gardel. Mas não vence em 2006 na Alemanha, tampouco na África do Sul em 2010. Em 2014, no Brasil, foi eleito o melhor entre os melhores. Foi a final, mas os alemães caçaram o triunfo argentino por uma cabeça. Em 2018, na Rússia, quem não permitiu a vitória da Argentina foram os burocratas e competentes croatas. Mas a vingança viria 4 anos mais tarde, nesse 2022, com a devolução de um placar de 3-0 arrasador, que credenciaram Messi e toda a Argentina na final da Copa do Catar. Aqui vale lembrar que quem caçou, na verdade, a Argentina da Copa anterior fora a França, por uma vitória de 4-3. E agora? Os guerreiros de La Plata serão embalados pelo tango de Gardel? Vencerão por uma cabeça? Vencerão com folga, como bateram os croatas na semifinal? Ou o genial Lionel Messi será mais um deus do futebol a compor a equipe dos Sem Copa, como Zico, Platini, Puskás, Cruyff ou o seu próprio conterrâneo Alfredo Di Stéfano? Quem viver, verá. A quem possa interessar, penso que será uma vitória contra os franceses Mbappé e companhia por 3-2. Com gol de Dom Lionel no último minuto do segundo tempo da prorrogação, por uma cabeça. Vamos lá. Não, em relação à Copa, acho que o texto encerra. Essa era o tango que eu previa para a final, e com o desfecho que eu imaginava e torcia realmente para a Argentina de Messi e companhia. Acho que eles fizeram uma Copa do Mundo que eles iniciaram muito mal, perdendo para a Arábia Saudita. Mas se você assistir o jogo, o primeiro tempo deles foi arrasador também. Eles vão perder no segundo tempo, o time dá uma baixada e tal. Mas em cada jogo que se seguiu, a Argentina veio corrigindo suas falhas, o técnico veio moldando a equipe, diferente do Tite, que morreu abraçado com o Fred, né? Com o Rafinha, que fez uma péssima Copa. Ele morreu abraçado com o Neymar, né? Ele se negava a tirar o Scaloni. Ele chega lá com o Lautaro sendo, depois do Messi, o melhor jogador do time, e ele tira o Lautaro para um menino de 21 anos, e o menino foi o mais importante depois do Messi, né, da Argentina. Então, assim, o Enzo Fernandes, né, que tem um papel fundamental, ganhou uma bola de prata de revelação da Copa. Então acho que é uma Copa que o Messi merecia. O Scaloni, um técnico até então pseudo desconhecido, mostra um trabalho humilde à medida que ele vai derrubando suas próprias convicções e se moldando junto com a equipe, como se tivesse uma equipe de argila e ele fosse moldando, né? Produzindo essa arquitetura em campo que faz com que a Argentina realmente, para mim, fosse a maior merecedora desse título, em especial pela tragédia literária, né? Do Messi aí em 2016 ele chega a declarar que não jogaria mais, daí tantos títulos perdidos, né? Acho que em 2026 depois da segunda Copa América que perde pro Chile, ele fala, pô, não aguento mais, eu não consigo jogar pela Argentina. E aí o povo pede, ele se humaniza, né, jogando pela Argentina de uma forma, ele é um cara meio fechado, ele
essa Copa mostrou outra face, né? Então, eu fiquei bastante contente com esse resultado. A Argentina que vive uma crise muito grande, uma crise financeira, muito difícil para o país. A gente brinca aqui, mas às vezes um título como esse dá uma... Não, por esse lado é fantástica, né? E tem várias... essas pessoas sentirem essa vitória, né? É muito importante. Tá difícil, o povo que está passando fome, a equipe jogou pelo povo, o povo se sentindo representado, que é o que faz tempo que a seleção brasileira não repete em campo, né? O povo não se sente representado por esses jogadores aí, cada um com o seu jatinho. Eu não estou preocupado com o bolso deles, nem com o jatinho deles, mas é outro mundo. Eles parecem que gostam mais de estar juntos, porque quando se reúnem voltam para a quinta série, né? Porque eles têm aquelas brincadeirinhas bobas, tal. Beleza, brincadeirinha de cada um, né? Mas assim, parece um monte de criança junto. Eles não falam com a imprensa, estão sempre brigadinhos, ninguém pode criticar, tudo dói, né? O Neymar toda a Copa machuca. Aí fala assim, não, mas é que, pô, toda a Copa ele machuca. Não é culpa dele, os outros batem, mas toda a Copa. Nunca ele consegue jogar. Caçado, Portugal caçou Pelé. Então, ele perdeu 66, mas já tinha ganho 58. 62 jogou pouco também, pancada. Mas assim, não era uma coisa que... E depois ele volta em 70 e joga, né? E põe a pá de cal. Mas assim, o Neymar parece que não se prepara, não sei, A Copa é algo surreal. A Copa passou. Então vou encerrar aí dando um Feliz Natal, que muitos ciclos se fechem, inclusive não só para o nosso povo argentino, por exemplo, que esses ciclos de dificuldade, né, principalmente na parte social e econômica, que se feche ciclos, por exemplo, para essa população de rua, né, que muitas vezes são visíveis aos olhos de quem enxerga uma paisagem feia, mas por outro lado são invisíveis no momento em que eles passam por nós sem ser notados. Que esse novo ciclo represente uma qualidade melhor de vida, que essas pessoas não precisem dormir sob essas marquises, né? Que elas tenham um teto sobre a cabeça para chamar de seu, né? Um fogãozinho ainda que 2 bocas para poder esquentar a comida, para pôr na barriguinha do filho, né? Então eu espero que esse novo ciclo, que a gente sempre tem esses desejos, né? Mas que efetivamente a gente consiga refletir esses nossos anseios em verdade, que eles sejam materializados em bem-estar do povo, né? Que essa vitória do Messi traduza para a Argentina muito mais do que um título de Copa, que na verdade não representa lá no campo esportivo, mas que dê alguma luz e algum conforto para que a economia também dos nossos irmãozinhos melhore e eles possam respirar melhor, comer melhor, viver melhor, né? Então o meu Feliz Natal aí vai nesse sentido, né? Desejar que ninguém nesse dia passe necessidade, né? Que toda barriguinha esteja confortável, né? Todo coração esteja repleto de amor e que o ano que se inicia aí, 2023, seja muito melhor, de muito mais empatia, acolhimento, que a gente enxergue um ou outro não como inimigo. Você pode torcer pro São Paulo, Márcio Chaves, eu vou continuar torcendo pro Flamengo, mas eu não odeio você e nem o São Paulo, né? Eu não odeio quem ama o Bolsonaro. Eu acho que ele não é
uma boa alternativa. Eu acho que ele representa o ódio e por isso não quero que ele esteja à frente do meu país. Não quero que seja um presidente que vete a lei Júlio Lancelotti. Quero alguém diferente, né? Então espero que esse novo ciclo seja, né, que o novo presidente, novo governo represente esse novo ciclo para os brasileiros. Se não for, também cobraremos, né? Mas espero que seja de coração, né? Espero que cada casa tenha no mínimo muito mais amor e muito mais empatia também, que a gente possa... nós vivemos aí um período de muita rusga, de família não se falando, de vizinhos se odiando. Então não é só porque vai virar o ano que essas pessoas vão dar um giro de 180, né? Não é só isso, mas que haja uma egrégora que contribua para isso, né? Então que esse final de ano efetivamente represente tudo isso aí no coração das pessoas. E espero em casa muito mais amor ainda às minhas princesas, né? Fabiana e Helena, que estão lá nos ouvindo, nos assistindo, né? Toda a nossa família. Hoje estamos abençoados por uma matriarca, né? Minha mãe, né? E Dona Sônia. Então, um beijo a todos e Feliz Natal e um grande ano novo para todo mundo. 11 horas mais 13 minutos, chegando ao finalzinho desse Virtual News, agradecendo a André Louro, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho a reprise já está no site, também disponível no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News. A Argentina campeã, mas legal, só daqui a só agora em 2026 para mudar isso. Até lá, até amanhã, se Deus quiser.